Gente, Raquel da Educação Canina. Tô de volta para as lives. Tem tempo que eu não faço live, né? Desde que eu viajei para cá, não fiz live, os horários são meio diferentes. Mas eu resolvi dar uma passadinha aqui hoje para dar um oi para vocês e falar um pouquinho para vocês como estão as coisas aqui. É, e tirar algumas dúvidas de vocês. Algumas pessoas me perguntaram como são os treinamentos aqui, como é a vida dos cães aqui, como é o processo aqui, se tem diferença, se não tem, se é igual, se não é. Então, domingo de manhã, bom dia, minha gente, bom dia, bom dia. Vim de surpresa, tá? Difícil achar um horário aqui para fazer isso, mas eu consegui um espacinho aqui. Isa, meu bem, beijo, que bom que vocês estão aqui. Me avisa se vocês estão ouvindo direitinho, tá? Eu tô aqui fora, tem bastante barulho de pássaro, mas eu acho que dá para ouvir direitinho. Mas enfim, eu vim aqui para dar um oi para vocês, dar uma atualizada. Eu tenho postado bastante vídeo dos cães de treinamento aqui para vocês irem acompanhando e vendo mais ou menos como as coisas estão fluindo. E é bastante coisa para fazer, então acabou que os meus horários, tá ótimo, que bom, Isa. Acabou que os horários são um pouquinho diferentes, é um pouquinho mais cedo aqui, eu acho que é 1 hora mais cedo do que aí. Mas o que eu quero falar com vocês é um pouquinho da dinâmica aqui. Eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Se é diferente, se não é, o que é que muda, o que é que não muda, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês como que é o processo aqui com os cães, tá? Aqui eu acho que é muito parecido com o Brasil, tem muitos cães, as pessoas têm muito cachorro. Talvez existe um pouco mais de informação, ou acesso à informação é um pouco mais as pessoas chegam mais nesse tipo de informação do que chegam no Brasil. Talvez o interesse é diferente, mas a gente tem coisas bem parecidas, tá? Em relação ao problema, tem muita percepção diferente. Assim, existe muito da percepção também desse lado bonitinho e fofinho dos cães, mas eu acho que tem muito mais gente investida, talvez, no treinamento dos cachorros, tá? Dito isso, a gente também tem as mesmas questões, tem os mesmos questionamentos. As pessoas vão perguntar e vão tentar se sentir à vontade com o que acontece no treinamento, da mesma forma que acontece no Brasil. Eu acho que a vantagem para quem está aqui é ter mais acesso, né, aos melhores equipamentos de treinamento, as melhores ferramentas que a gente tem para usar no dia a dia. Tudo isso é mais fácil. Mas dito isso, tá, gente, os cães são os mesmos, as mesmas coisas. Eu acho que uma das grandes diferenças aqui para o Brasil é que existem consequências mais severas para pessoas que não têm cães treinados, tá? O cachorro aqui não pode errar, da mesma forma que ele erra no Brasil. Um cachorro aqui que erra 3 vezes, quando eu digo erra 3 vezes, é um cachorro que foge de casa, morde alguém, ou, enfim, passa por situações desse tipo, facilmente pode ser sacrificado pelo Estado. Então acho que essa é uma das razões pelas quais as pessoas levam um pouco mais a sério a questão dos treinamentos. Existe uma cultura também de começar a treinar o cão mais cedo. A gente está com 2 filhotes treinando lá, que é a Bailey e o Fritz. Então muitas famílias já investem no treinamento bem cedinho, bem rápido, logo quando o cachorro chega, o que é muito bom, que seria uma coisa maravilhosa se o Brasil absorvesse um pouco dessa cultura. Então, isso facilita bastante. Eu quero aproveitar e falar dessa fase inicial do treinamento dos cães, como isso é legal, né? Como isso é bacana, isso é importante. Para quem começa o treinamento cedo, acho que 2 exemplos legais que eu tenho tentado mostrar bastante para vocês, que é a Bailey e o Fritz, que são 2 cães jovens. O Fritz tem 3 meses, a Bailey 5 meses. E vocês conseguem ver o quão rápido é a gente ajustar essas coisas nos cachorros quando eles não têm um histórico ruim por trás. Então, isso não quer dizer que cães mais velhos não podem ser treinados. Isso simplesmente quer dizer que cães jovens podem ter mais sucesso mais cedo no treinamento dos cães, se a gente começar isso cedo, tá? Então, no caso dos 2 ali, são 2 etapas diferentes. Ele é um pouco mais novinho, então eu estou desenhando ainda algumas coisas com ele que eu acho que vão ser importantes para ele daqui para frente. No caso dela, ela já tem 5 meses e ela tem 2 semanas agora aqui com a gente. Então ela é uma cachorra que está absolutamente fenomenal. E eu tenho mostrado bastante coisas dela porque ela vem de uma família com histórico de uma coisa triste que aconteceu no passado deles. Eles tiveram, é um casal, eles tiveram um cachorro antes dela, um cachorro que mordeu pessoas, teve 3 episódios de mordida e teve que ser eutanasiado. É muito jovem, então eles absolutamente não querem errar dessa vez. E eles pegaram ela com a intenção de fazer dar certo dessa vez. É muito triste quando o cachorro tem que passar por isso, mas é uma consequência severa que, na verdade, de uma forma ou de outra, por mais trágica que pareça, é uma coisa que faz com que as pessoas levem mais a sério a ideia de ter cachorro.
Então, ela está sendo uma cachorra bem especial, assim, nesse sentido, porque eu estou fazendo muita questão de deixar ela muito bem, para que ela não tenha que passar pela mesma coisa que o cão da casa anterior teve que passar. Então, é bem legal vocês verem como o treinamento cedo flui super bem. Ela chegou aqui muito ansiosa, muito agitada, muito impulsiva, uma cachorra assim, que não conseguia ficar parada de jeito nenhum. Muito apegada aos donos, com muita dificuldade de ficar sozinha, não tinha nenhuma experiência assim de caixa de transporte. Tudo para ela é novo, né? Então, a caixa de transporte, o colar eletrônico, a prong. E ela, assim, está sendo fenomenal de ver e até de mostrar para vocês como isso pode ser rápido e como isso pode ser construído com dedicação e você pode ter um cachorro maravilhoso para a vida. Ela é jovem, tá? Então eu sempre enfatizei isso muito com vocês, a importância da gente treinar cães jovens logo no início, nessa fase 1 de treinamento, e você ter mais aí 12, 13, 15 anos para aproveitar o cachorro lá na frente. Dito isso, a gente aqui também tem casos de cães mais velhos. A gente... Ô, meu bem, como é que vocês estão? Como é que você está, querido? Bom dia, bom dia. A gente tem cães mais velhos aqui. A gente pegou a Sadie, a Rottweiler, que é um pouco mais velha. A gente tem o Roger, um pastor alemão mais velho. Esses cães não são impossíveis de reverter, tá? Mas tem um pouco mais de trabalho por trás, porque tem muito hábito enraizado, já tem muito condicionamento na cabeça do cachorro no sentido de tomada de decisão, de autonomia, que é uma coisa que a gente tem que aprender a tirar do cachorro e reconstruir. O pudim é um caso que eu tenho colocado bastante, que é um Shiba. Eu tenho o estigma dos Shibas na minha carreira, que eles sempre cruzam o meu caminho de uma forma bem desafiadora, mas são cães difíceis, tá? É legal que a gente tá com 2 Shibas, né? A Coco é uma Shiba também, bem diferente dele, é uma cachorra mais nova, mais delicadinha, mas também com a personalidadezinha dela mais desconfiada. Ao mesmo tempo, tá indo muito bem no colar eletrônico. Então, eu acho que são cães legais para vocês verem como essas coisas podem mudar. No caso do Pudim, eu tenho feito muita coisa. A gente tem feito muita coisa com ele no sentido de reconstrução. É um cachorro com uma personalidade super forte, um cachorro que não gosta de ser controlado de jeito nenhum. E apesar de ser um cachorro pequeno, para Shiba ele é grande, mas muita gente pega a Shiba pensando que esses cachorros são fáceis. Eles não são, tá? São cães super duros nesse sentido, muito prontos para brigar com você no sentido de autonomia. Eles não querem abrir mão disso de jeito nenhum. Então eu até compartilhei com vocês aqui 2 sessões super longas, uma parte óbvio, né, porque não dá para colocar tudo, mas sessões bem longas para você ir quebrando isso aos poucos. Eu acho legal falar um pouco dessa nuance, porque Shiba tem uma personalidade, assim, eu acho que todos os cães asiáticos têm essa peculiaridade, tá? Eles são cachorros que não têm essa mesma predisposição para colaborar com você, como você vê nos cães ocidentais. Cães orientais, eles são mais na deles, eles são cães que não querem tanto fazer parte desse contexto de grupo maior. Eles querem a autonomia individual particular deles, mais específica, e eles vão brigar, cara, eles vão brigar por essa posição, absolutamente. Se tem cães que vão brigar por essa posição, são eles sabem absolutamente guardar a energia para o momento certo de conflito. Eles não são cães que ficam para lá e para cá agitados o dia inteiro. Eles guardam muito a energia deles para o que eles consideram ser o momento certo, tá, de impor o que eles querem. Então, para quem quer aprender a lidar com cães difíceis, absolutamente eles são uma escola, tá? E não é que... E é um jogo psicológico com eles, tá? Não é uma questão de força física, porque fisicamente, absolutamente qualquer ser humano pode se sobrepor eles, porque são menores. Mas não é assim que você ganha esse jogo, tá? Você ganha esse jogo aqui, na mente do cachorro, mostrando para eles que vocês têm a mesma resistência psicológica que eles têm. Eles ganham muito você por esse cansaço psicológico, essa impulsividade que a gente tem de querer fazer tudo muito rápido, querer resolver rápido, querer tirar o cachorro da caixa rápido, fazer as coisas rápido. Então, cães orientais, eles absolutamente sabem navegar na questão do tempo e sabem se segurar ali para que na hora que eles tenham que mostrar pôr o pé no freio com vocês, eles coloquem. Então, é um jogo, cara, é um jogo bem específico, bem peculiar, que quem aprende a fazer isso, absolutamente você sai do outro lado um melhor treinador com certeza. Mas não são cães para qualquer pessoa e são cães para você ficar de muito olho aberto, tá? Eles são super silenciosos e eles absolutamente vão para cima de você se eles precisarem, tá? E podem machucar de verdade as pessoas. Então, aqui é super importante que esses cães saiam bem do treinamento, porque aqui não tem muito segunda chance não, tá? Se o cachorro errar, como eu falei antes, se ele errar 3 vezes, já era para ele, tá? Ninguém perdoa isso não. Então,
É, é legal a gente ver essa gama diferente de casos. Eu tenho tentado mostrar para vocês um pouquinho de cada um deles. Cães pequenos, cães grandes, tem um pouco de tudo aqui, tá? Tem uma população gigantesca de cachorros, mas a construção, né, da parte que a gente chama de base, uma boa fundamentação nessa esfera de comunicação com o cachorro, em comunicação verbal e pareando isso com colar com todos os cães, a ideia de pressão e relaxamento que você encaixa isso no manuseio com a prong, no manuseio com o colar eletrônico, tudo isso é muito legal de ver. Eu espero que vocês consigam, né, que esteja sendo possível traduzir isso nos vídeos, porque é muita coisa pequenininha que faz com que lá fora seu cão tenha sucesso. No cenário real urbano daqui, eu acho que a gente tem algumas facilidades. O espaço é mais aberto, a gente não está aqui numa cidade que tem uma população concentrada num lugar só, que é o caso de São Paulo. Então, vocês me veem quando eu passeio na rua com os cachorros, tem muito espaço aberto, esporadicamente você cruza com outra pessoa, com outros cachorros. Acho que as pessoas são um pouco mais respeitosas, nesse sentido de não necessariamente invadir seu espaço, a menos que você esteja numa trilha. Já aconteceu comigo aqui numa trilha, de pessoas virem para cima de mim, cachorros virem para cima de mim. Mas no dia a dia do cenário real urbano é bem mais sossegado. Em ambientes sociais, os lugares que você leva, muito lugar dá para entrar com o cachorro. E não tive nenhuma situação onde as pessoas se aproximaram e tentaram tocar nos cães. Acho que o povo americano, por si só, preserva um pouco mais o espaço íntimo. Isso é uma coisa boa. Então isso ajuda muito no treinamento dos cachorros. Então faz com que você fique mais seguro, o cachorro se sinta mais seguro também num ambiente como esse. Então é muito legal expor, tem muita oportunidade boa, assim, até em lanchonete aqui você entra com o cachorro. Eu mostrei isso 2 vezes já. Então, eu sempre falei para vocês que cães educados são bem-vindos em qualquer lugar. E a vantagem que a gente tem aqui é que as pessoas absolutamente respeitam mais isso. No geral, absolutamente, tá? Não tive nenhuma situação aqui em loja, em espaço comercial, que qualquer pessoa tentou tocar no cachorro. Nunca aconteceu, tá? Elas elogiam, elas olham de longe, falam com você muitas vezes, mas sem se aproximar e sem tocar e nada disso. Isso é espetacular para os cachorros, tá? Os cães aqui, sim, o lance da ferramenta aqui, eu acho que assim, como é muito mais comum, a ferramenta comercializada aqui, muito mais comum, você não tem esse impacto de choque das pessoas. Meu Deus, o que é isso no pescoço do cachorro? Não, acho que as pessoas estão bem mais acostumadas a ver cães de colar eletrônico. Nas trilhas eu vi cães de colar eletrônico, então é uma coisa muito mais natural e eu acho que as pessoas recebem isso com mais naturalidade, elas entendem com mais facilidade o que isso representa e o acesso à ferramenta é muito mais fácil também, então é muito mais tranquilo treinar cães de colar eletrônico aqui, prong e assim vai, tá? Deixa eu ver, meu Deus, Lúcia perguntou, o Shih Tzu asiático pode se considerar a mesma personalidade do Chibi Xaxá? Eu acho que não, Lúcia, pelo assim, os Shih Tzus, eles são absolutamente, se você considerar a estrutura física deles, até onde eles conseguem ir, eu não vejo eles como cães nem próximos de serem tão difíceis assim como Chow Chow, Shar-Pei, Shiba e Akita, por exemplo, tá? Mas são cães que absolutamente precisam do mesmo nível de treinamento, tá? Eu acho que talvez o balanço aí, o equilíbrio, né, se essa é a palavra correta, o equilíbrio é, sim, você saber ser firme, mas você também saber ler e ter essa comunicação não verbal com os cães. Acho que esse elemento é um elemento importante, tá? Saber ler linguagem corporal dos cães, saber colocar o que você quer do cachorro numa condição onde não necessariamente tudo seja verbal, mas uma comunicação um pouco mais corporal, uma imposição um pouco mais silenciosa, não conflituosa, vamos dizer assim, do que você pede para o cachorro, tá? Esse é um pouco do momento que a gente está com o Pudim, tá? Qualquer pessoa pode ir lá dentro e vai laçar ele de qualquer jeito, mas não é isso que eu estou tentando fazer com ele. Eu estou tentando fazer ele vir até a guia, ele vir até o colar eletrônico, ele voluntariamente se render, e isso é o pedaço psicológico da equação, tá? É isso, esse cuidado, essa delicadeza que você tem que ter na reconstrução, porque conflito ele já sabe, ele sabe brigar. E quando você tem um cachorro que briga contra qualquer tipo de coisa que você impõe no treinamento, você tem que encontrar esse meio termo para que a sua vida seja mais fácil com ele, tá? Senão, sim, você pode acelerar o processo e fazer isso muito rápido, mas tentar reconstruir isso de uma maneira que seja menos conflituosa é o X da questão. Então, eu espero que comece a ficar um pouco mais claro para vocês. Eu estou tentando mostrar isso com ele, tá? Com esse cachorro em particular, mas Shih Tzus, eu acho que o que eu já vi deles, de todos que eu já peguei para treinar, é muita impulsividade, muita agitação, tá?
mas não são cães que têm a parte física pronta para essa briga toda, até pela dificuldade de respirar e tudo, serem menos fortes, assim, vamos dizer assim, no sentido de corpo, de resistência física, eles não têm muito. Então, essa briga, esse conflito requer muita resistência física. O dia que eu mostrei para vocês o vídeo que eu passei 5 horas com o Pudim, mesmo quando você não sai do lugar, o cachorro não sai do lugar, a ideia dele brigar contra uma coisa simples, que é colocar um equipamento no pescoço dele, faz com que ele desgaste muito, ele tem um desgaste físico enorme que o cachorro tem. Então, ele absolutamente, desmontou ali no final do vídeo, dá para vocês verem, porque o que eu mostrei para ele é, eu sei ficar aqui por esse tempo longo, da mesma maneira que você sabe. Eu vou esperar o seu momento acontecer. Então, Shih Tzu não tem nem de longe essa resistência, por isso que eles não necessariamente se enquadram nesse mesmo grupo, vamos dizer assim, tá? Mas eles podem ser um desafio também, mas tudo tem a ver com a forma como a gente se comporta, né, nessa dinâmica. Tem pedaços de treinamento do cão que você não pode pôr um relógio em cima, né? Você tem que começar uma sessão e ir com ela até ela terminar. Então, às vezes vão ser sessões rápidas, outras versões mais longas, e a gente tem que navegar de acordo com o que o cachorro te mostra, porque não é só o cachorro fazer o que você quer, é o balé ficar completo, mais ou menos. Espero que vocês entendam o que eu quero dizer aqui. Tem prazo, não tem treinamento, a galera fica ansiosa por terminar logo. Cara, não tem, é assim, acho que cada caso a gente avalia no início, quando eles chegam, a gente tem uma ideia de quanto tempo demoraria, mas quando é um caso um pouco mais difícil, muitas vezes ele tem que ser estendido, né? Então, cães como o Pudim, o Axel, alguns que é o Pitbull Cinza, são 2 meses pelo menos de treinamento. Porque antes de você começar a fazer, por exemplo, todas as coisas que eu faço com a Bailey, que eu fiz rápido, você tem que chegar no momento onde você e o cachorro estejam numa condição onde a relação de vocês dois esteja limpa. E às vezes você precisa de muito tempo para limpar essa relação entre você e o cachorro, tá? No caso da Bailey, vocês viram esse resultado tão maravilhoso, tão rápido, porque é limpa a minha relação com ela desde o dia 1, não existe um histórico conflituoso por trás, ela não tem associação ruim em relação a trabalhar com alguém, tá? Então, vocês viram que de cara a gente já foi pro colar e já fez um trabalho bem bacana com ela. Então, ela absolutamente fluiu e ficou uma cachorra fantástica. E hoje ela é fenomenal, cara. É um prazer fazer coisas com ela hoje em dia. Maravilhoso. No caso dele, tem que existir a gente ainda está nesse momento dessa dança, tá? A gente está no momento de equalizar essa relação e fazer com que ela chegue no momento onde todo o resto fique mais fácil. É por isso que eu sou tão cuidadosa nessa etapa de reconstrução. E eu não vou correr para fazer com ele as coisas que eu fiz com a Bailey, porque eu preciso que ele esteja nesse mesmo momento mental. Eu preciso que ele queira trabalhar comigo. Ele tem que querer, ele tem que derrubar essa barreira de resistência. Ou seja, ele tem que abrir mão dessa necessidade de autonomia, de tomada de decisão, para que todo o resto flua. Então, até porque, por que isso é importante? Porque o dono dos cachorros, eles não vão ter essa habilidade de desconstruir isso, tá? Eles não vão ter como brigar contra essa autonomia já estabelecida na cabeça do cachorro antes. Então, é por isso que eles vêm para cá. Então, o tempo muitas vezes muda. Às vezes a gente prevê 1 mês, 1 mês e meio, 2, às vezes o cachorro tem que ficar mais, às vezes o cachorro fica melhor cedo. E é a mesma coisa que eu faço no Brasil, entendeu? Quando tem um cachorro um pouquinho mais difícil, você vai ver coisas em relação ao cachorro, talvez só depois de uma semana, 10 dias, 1 mês que seja. Às vezes tem coisas que demoram de aparecer. Então, você vai conhecendo o cachorro conforme ele vai vivendo com você, conforme ele vai... Ai, Joanne! A gente vai vendo, né, como é que as coisas vão fluindo. Então, tem um pouco disso também. É bem peculiar, tá? Acho que qualquer programa de treinamento... A diferença aqui é que a operação é maior, tem mais cães ao mesmo tempo para treinar, diferente do que eu faço em São Paulo, que eles estão na minha casa. Então, normalmente eu tenho 2, 3 cachorros, 4 no máximo. Então, eles vivem comigo. Aqui é um pouquinho diferente nesse aspecto. Então, o tempo tem que ser mais bem dividido entre todos eles. E todos os dias tem coisas específicas que todos os cães têm que fazer. Obviamente, a parte de sair, caminhar e tudo mais. Mas lembre que tudo é treinamento. Então, eu gosto muito de focar esse tempo individualmente com os cães, masterizar a caminhada um de cada vez. Eu falei sobre isso em um dos vídeos, principalmente quando você trabalha no colar eletrônico, você tem que incluir mais cães na caminhada. É muito importante que cada um deles entenda isso. E tem um pedaço de comunicação muito fluida no colar eletrônico, que são coisas simples, que é fechar o gap do cachorro com você na caminhada, ajustar a posição. Eu foco muito nisso, porque... E o motivo pelo qual eu foco muito nisso, vocês veem agora na fase da Bailey, que ela faz muita coisa já sem guia.
Veja como ela fica no exato mesmo lugar. Isso faz toda a diferença do mundo para um cachorro que está sem guia. Ele não te atravessar, ele não vai te derrubar numa trilha, ele não vai fazer você tomar um tombo. O lugar onde ele fica é muito importante. Então, é muito legal a gente fazer isso individualmente com os cães. Está gostando dos cães maiores aí? Eu gosto dos maiores, Isa, eu gosto bastante. A Luna, que é a Doberman que vocês viram, é maravilhosa, uma cachorra bem grande. Ela, amanhã vocês vão ver ela de volta com a irmã dela, a outra Doberman, são duas Dobermans na mesma casa. Eu gosto muito dos cães grandes. Obviamente, é muito mais fácil ter cães grandes aqui, porque o espaço é maior, as casas são maiores, todo mundo tem um espaço externo na sua casa, como esse que vocês estão vendo aqui. Você tem muito mais possibilidades. Aqui tem praia, tem montanha, tem trilha. Então, a vida é mais diversa para um cão maior aqui, diferente de São Paulo. São Paulo, a vida é mais restrita, muito mais. Então, a possibilidade que você tem com um cachorro grande numa cidade como São Paulo é mais limitada, né? Então, aqui acho que vale mais a pena os cães no Brasil, cães de porte médio, pelo menos na minha visão. Aqui, absolutamente, você pode ter os grandões sem problema nenhum, tá? A Bailey de 5 meses. Ela é maravilhosa, Amandinha, maravilhosa. Essa cachorra é fantástica. Falei um pouquinho mais dela no início da live. Mas o Fritz vai ser um cachorro legal. Ele é um Swiss Mountain Dog. Ele é um cachorro da Europa. Veio da Polônia, inclusive, foi importado de lá. Um cachorro maravilhoso, cara. Mas Swiss Mountain Dog parece muito com o Bernese. O Bernese, para quem já teve e conhece o Bernese, vocês sabem que eles são peculiares em alguns aspectos. Eles são excelentes cães, são cães enormes, muito grandes. Então o Fritz vai ser enorme, ele é enorme mesmo para um filhote já da idade dele. E eles são bem desconfiados com estranhos, tá? Então isso é uma coisa que já dá para ver no Fritz, nessa idade que ele tá. Apesar dele ter só 3 meses, dá para você perceber que ele já tem um certo grau de alerta assim, com coisas que são não familiares para ele. Ele é bastante curioso com coisas novas, ele gosta muito de engajamento, então... Mas absolutamente tem que se tomar bastante cuidado, porque um cão bem pesado e bem forte como ele vai ser, precisa ser muito bem ajustado agora, para que ele não cause um acidente, não se torne o cão que protege a família. Tem 2 crianças na casa dele, então todos os Berneses que eu já peguei até hoje são bem desconfiados, tá? Com pessoas estranhas. Então, eles são cães de foco em núcleo familiar, eles gostam muito do universo íntimo deles, mas eles absolutamente não são tão... assim, simpáticos, vamos dizer assim, com gente estranha, né? Se um cão morde alguém aqui, absolutamente, isso é um problema sério, viu, Amandinha? Você paga uma multa, você paga muito dinheiro de indenização. Se o seu cachorro morder alguém, você pode ser preso também, tá? Então, as consequências aqui de um comportamento ruim são muito sérias. Então, para um dono de cachorro aqui, você não pode levar a sua posse de cachorro como uma coisa leve, de jeito nenhum, tá? Você pode ser preso, você pode gastar muito dinheiro, você pode perder muito do que você tem se o seu cachorro fizer a coisa errada. Seja morder alguém, seja fugir do seu quintal e sair correndo solto pela vizinhança. Todas essas são consideradas falhas que vão para o recorde do seu cachorro. Ele só pode ter 3, tá? Na verdade, ele só pode ter 2. A terceira significa o fim da vida do seu cachorro, sem discussão, sem debate. Não existe essa possibilidade, tá? O oficial de justiça vem buscar seu cachorro, queira você ou não, e para sacrificar. Então eu acho que isso é uma questão de levar a sério consequência, é uma coisa que eu falo muito para vocês em relação à nossa mentalidade na hora de treinar nossos cães. O motivo pelo qual a gente aplica consequências de valor para o cachorro é para que a consequência maior não tenha que ser aplicada, para que o seu cachorro não tenha que perder a vida por conta de um comportamento errado. Então não é difícil. Cara, eu acho que não é difícil você colocar um cachorro no eixo. Quanto mais cedo, melhor. Mas não é difícil você treinar bem um cachorro. É uma questão de dedicação e repetições e manter dentro da sua rotina parâmetros e hábitos que vão fazer com que o seu cachorro não falhe, tá? Então a caixa de transporte é um elemento de prioridade. Aqui ainda também tem um pouco, as pessoas têm uma certa resistência, não tanto quanto o Brasil. Mas todos os cães aqui têm caixa de transporte, mas nem todos têm a rotina devida na caixa de transporte. É por isso que muitas vezes aqui a gente tem que ter um certo trabalho para ajustar esses cães com esses períodos na caixa. A Bailey foi um desses casos, tá? Ela chegou a destruir uma base de uma caixa aqui, quando ela chegou, na primeira semana. Então, porque ela não estava acostumada com isso. Então, é uma coisa que a gente ainda precisa falar muito. Às vezes eu mostro para vocês prints de comentários que vem no meu canal do YouTube de pessoas que falam
Ah, você só fala de caixa de transporte porque é sim a coisa mais importante, tá? Um cachorro que sabe ficar bem na caixa é muito mais fácil de gerenciar e absolutamente ele vai ter mais possibilidades com você quando ele está fora. Então, mas no geral eu acho que a conscientização é maior sim por conta das consequências. Eu acho que isso é bom, cara. Isso é bom, essa coisa que falta no Brasil para as pessoas entenderem o quão importante é e o quão arriscado é você errar com seu cachorro aqui, tá? Ou em qualquer lugar. Mas é muito legal, tá? É muito legal. Acho que tem um lado muito bom aí dessa coisa da conduta das pessoas. Eu acho que elas respeitam mais. Sim, tem elementos diferentes aqui, mas no geral o povo aqui é mais tranquilo em relação a não invadir seu espaço. Você tem mais espaço para trabalhar com os cães, você tem mais possibilidades. E se você levar a sério o treinamento do seu cachorro, cara, você tem uma vida incrível. Tem cada lugar, um mais lindo do que o outro, que você pode ir com seus cachorros. Aquele lago que eu fui lá e mostrei para vocês é um lugar magnífico. Tem praia, tem bastante coisa que o seu cachorro é bem-vindo aqui se você tiver controle sobre ele. Então, eu acho que a vida pode se abrir muito. Eu sempre falei isso para vocês. A vida se abre quando você tem um cachorro bem educado. E lógico que o cenário que você está pode favorecer para que você e seu cachorro tenham momentos maravilhosos. Maravilhosos. Então, é isso, é bem legal, tá, gente? Eu falei aqui, não consegui vir fazer live com vocês direto, porque é muita coisa, o dia passou bem rápido, então eu acabo não conseguindo parar para fazer live com vocês. A comida aí é boa, sente falta. A comida é diferente, Amandinha, diferente. Eu já morei aqui, né? Eu tô acostumada com isso, mas eu gosto, eu não sou uma pessoa de comida, né? Muito, então eu como quando eu tô com fome só, eu tenho tanto hábito assim não. Mas tem bastante, tem muita variedade de comida para quem gosta. Tem muita coisa de frutos do mar, porque aqui tem praia, então tem um pouco de tudo para quem gosta de tudo, né? Esse pedaço onde eu tô aqui é tipo velho, é a parte mais antiga dos Estados Unidos, então é os Estados Unidos mais antigo, mais tradicional no sentido de arquitetura, de história, então tem bastante coisa legal para se ver. Eu não tenho, eu não tenho esse gosto tão aguçado para comida brasileira, porque a comida brasileira é muito pesada. Apesar de eu gostar muito, eu lido bem com comida mais leve, que é o caso aqui. Mas tem de tudo, viu? Lá tem pitbull. Não tem essa pré-determinação de pitbull tem que andar de focinheira aqui, não. Não. Não, porque, na verdade, assim, a consequência é maior, né? Se acontecer alguma coisa errada, absolutamente, muita gente usa, tá? Muita gente usa por precaução, obviamente. Acho que muito mais gente usa focinheira aqui do que no Brasil, no dia a dia. Acho que no Brasil as pessoas ainda têm mais resistência, né, com a ideia da focinheira. Aqui não, aqui o pessoal usa tranquilamente. Então, eu acho que é uma questão de bom senso e eu gosto disso do povo americano, né? Eles têm mais autonomia de tomar a decisão nesse ponto, eles não precisam tanto dessa intervenção de fora. A pessoa que tem um cachorro mais difícil absolutamente anda com ele de focinheira. Então, esses dias eu fui levar a Sadie no veterinário, a Rottweiler. A gente foi com a dona dela, eu fui com a dona dela, pôs a focinheira, a gente foi. É natural, tá? É natural para as pessoas terem um pouco desse bom senso, que eu acho que isso é absolutamente fenomenal, tá? Então, não, pitbull não precisa andar de focinheira. Tem muito pitbull aqui, mas muito. Ave Maria. Um atrás do outro. O que você mais vai ver aqui é pitbull. Milhares deles. Vini, meu bem, eu volto pro Brasil dia 6 de maio, tá? Acho, se eu não me engano, 6 de maio eu saio daqui, dia 7 estou aí, ou 5 eu saio daqui, 6 estou aí, mais ou menos assim, tá? Nessa rodada eu vim para ficar mais ou menos uns 40 dias. Então, tem bastante cachorro. Vocês ainda vão ver alguns que são legais. Vocês vão ver agora a Zina, que é a irmã da Luna, é a outra Doberman. Vocês vão ver o trabalho com ela também. Ela é uma Doberman um pouquinho mais nova, ela está com 8 meses, agora 8, 9 meses. Então, vocês vão ver um pouco do trabalho de construção com ela. Elas moram em Nova York, aqui é bem pertinho, então tem muito cachorro de Nova York que vem treinar aqui. Cães que moram em Nova York são um pouquinho diferentes, porque eles são cães mais parecidos com cães de São Paulo. Vivem em centro urbano mais conturbado, e para quem conhece sabe que Nova York é uma cidade bem louca, então eles moram em apartamento, e diferente dos cães daqui que moram em casa, então eles estão um pouquinho mais receosos em relação a essa dinâmica toda urbana, né? Doberman são cães mais sensíveis também em relação ao cenário urbano, apesar de serem grandes e fortes, eles têm um certo receio, vamos lá. Eu não sei se vocês acompanharam os vídeos da Luna, vocês vão ver que aquele olharzinho dela assim, sabe? Aquela coisa meio preocupada. Não tem ainda esse elemento de confiança, nenhuma das duas ali tem ainda, mas são sensíveis, são cães peculiares também, Dobermans, mas absolutamente ótimos para treinar.
precisa trabalhar muito essa questão da mente deles pararem, né? São bem alertas, esse alerta deles faz com que eles fiquem constantemente procurando alguma coisa diferente para fazer, então você tem que trazer eles para esse momento mais de desligar, difícil para eles passar essa responsabilidade do alerta para vocês. Cães de guarda, de forma geral, tem um pouco dessa característica, então quando você treina eles e pensando neles como, sim, esse é um cães com predisposição para guarda e tudo mais, mas são cães domésticos, então vocês não vão ter essa função de fato, você tem que tentar dar uma desligada nesse botão aí, pelo menos fazer com que eles enxerguem você como a pessoa que vai ser responsável por esse elemento de alerta ao redor deles versus o contrário, tá? Então, é legal. Nova York é muito do lado, Amandinha. Eu já fui lá umas 2 vezes levar cachorro e voltar. É 1h20 daqui de carro. É mais rápido sair daqui para ir para Nova York do que eu em São Paulo, às vezes, chegar na casa de um cliente. Porque as estradas aqui são maravilhosas, né? Essa é a vantagem. Então, o trânsito aqui flui com mais facilidade, porque a engenharia de trânsito é outra. Então, apesar de você... Esse estado que eu estou aqui é um estado muito pequenininho, Connecticut é um estado muito miúdo, então você está do lado de Massachusetts, você está do lado do estado de Nova York, você está do lado de um monte de coisinhas, então você tem acessos, tem muita gente que tem cães nas proximidades, nos arredores, né, que trazem cães para cá. Mas Nova York é muita loucura, para mim pelo menos, eu acho muito bagunçado. Eu vim de São Paulo, então eu estou fugindo da loucura. Mas é interessante de ver, absolutamente. Tem muito cachorro em Nova York também. Muita gente tem cachorro lá. E os cães lá, absolutamente, tem que aprender a masterizar a arte de lidar com o cenário urbano da mesma maneira que São Paulo tem que aprender, porque é muita coisa que acontece ali ao mesmo tempo, como muita coisa que acontece em São Paulo. Então, o cachorro tem que estar muito ok para lidar com esse tipo de cenário, com 1 milhão de distrações ao mesmo tempo, barulho, enfim. Aqui sim tem, obviamente que a gente treina os cães da mesma maneira, mas é muito mais tranquilo, tá vendo? Ó, quem tá em São Paulo sabe que domingo de manhã você não vem pro quintal da sua casa, tá em silêncio como eu tô aqui. Essa é a conduta do povo americano, ninguém incomoda ninguém, todo mundo tem quintal, não tem ninguém sambando nem fazendo tumulto do lado de fora. Então, bairro residencial é bairro residencial mesmo e ninguém incomoda ninguém, então se você quiser dormir o dia inteiro, você só vai ouvir o barulho dos pássaros e as pessoas lidam muito bem com essa questão de privacidade e não incomodar os outros, até porque existem consequências para isso muito graves e muito severas também. Ferramenta para vender, eu vou levar para algumas pessoas que me pediram, alguns clientes meus, tá? Se você quiser alguma coisa, você manda uma mensagem para mim, eu vejo se dá. Alguns clientes eu vou levar o cachorro que vai treinar comigo já nos próximos meses, eu vou levar algumas coisas, mas se alguém precisar de alguma coisa, manda uma mensagem para mim que eu vejo para vocês, tá? Não posso levar muita coisa não, mas algumas coisas pequenas dá para levar sim, tá? Então, mas é isso, tá, gente? Eu vou tentar vir fazer live com vocês, pelo menos em alguns outros dias. Eu sei que os horários estão meio bagunçados, mas eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, eu espero que vocês estejam curtindo aí o conteúdo que eu estou tentando mostrar para vocês esses dias aqui. E, enfim, eu deixei uma caixinha de perguntas ontem, se vocês tiverem dúvida, fica à vontade aí para deixar aqui para mim nos comentários. E eu vou tentar responder para vocês, é corrido, mas eu vou tentar voltar no ritmo das lives como eu sempre fiz com vocês aqui, tá? De novo, eu espero que vocês estejam gostando, estou tentando mostrar o máximo que eu posso, o que é bem legal, acho que é legal uma janela de oportunidade para vocês verem como flui o treinamento aqui nos Estados Unidos, mas eu vou voltar em breve para a gente bater mais papo, conversar mais com vocês, tá bom? Então, ó, um excelente domingo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem aí e a gente se vê em breve no próximo vídeo.